e sejam todos bem-vindos a essa live, né, sobre educação infantil. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, então, novamente, como o Diego falou, sejam todos bem-vindos a esse webinar sobre a educação infantil em tempos de pandemia. Eu aproveito esse momento para dar, além de dar as boas-vindas, para solicitar que vocês continuem, então, se apresentando ali no chat, coloquem suas perguntas e as suas contribuições, que ao final nós teremos, então, espaço para respondê-las. Eu sou a professora Grace Marinho, faço parte do grupo de pesquisa da educação infantil e séries iniciais, sou bacharel em administração, pedagoga, especialista em educação ambiental. Eu estou fazendo pós-graduação em neuropsicopedagogia pela Faculdade Sensu-PEG e outra pós em tecnologias para a educação pelo Instituto Federal de Santa Catarina. E agora eu vou passar, então, a palavra para o professor Diego. Professor Diego, pode ficar à vontade. Professor Diego, quer falar? Sim, estão me escutando? Ótimo. Então, tá bom. Pessoal, a minha fala vai ser muito rápida, no sentido de criar algumas provocações em relação às atividades, às aulas remotas, né? As aulas na EAD da educação infantil. Eu sei que a professora Marielle tem muita experiência em tecnologia, já estou adiantando, né, que a professora já faz até parte de um grupo de pesquisa de educação sem distância. Então, quer dizer que é uma educação muito próxima, né? Embora, e como a gente aqui, né, nós estamos em nossas casas, estamos numa plataforma, mas estamos juntos ao mesmo tempo aqui, conversando, dialogando, discutindo e refletindo a educação. Penso a educação infantil, nesse tempo de pandemia, como um momento de reflexão, de estudo, de reforçar não só os vínculos, né, com os professores, mas também com os pais, porque eu imagino, porque eu também tenho um menino que tem 5 anos, que está na educação infantil, né, e que passa pela situação de muitos brasileiros de conversar, de interagir por meio do computador, da internet, por meio de uma plataforma. Então, é muito interessante essa discussão no sentido de como chegar, como se aproximar dos pais, como se aproximar dos alunos, como fazer educação, principalmente para esses alunos que estão em fase de alfabetização. Eu agradeço o espaço e primeiro quero agradecer a Marielle, né, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente nessa noite. Eu sei que o grupo assim, é muito à vontade, Marielle, você pode conversar com todos, a turma gosta de uma boa reflexão, gosta de falar, gosta de discutir, né? É sempre uma discussão muito saudável, né? Eu falo isso em nome, acho, de todo o grupo, que a gente marca uma live para 1 hora e acaba saindo mais de 10 horas da noite. Então, é um grupo que vai te fazer muitas perguntas, viu, Mariane? Seja muito bem-vinda e passa aí a palavra para a professora Grace. Então, dando continuidade, antes de apresentar a professora, em razão desse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, diante dessa pandemia, desse isolamento social, trabalho home office, desenvolvimento de novas habilidades e saberes para a realização dessas atividades do dia a dia, pessoais e profissionais, né? Todos nós, profissionais da educação, sofremos esses impactos, e a educação infantil, que requer aqueles momentos de interação em grupo, tenta se adaptar ao uso dessas tecnologias para manter os vínculos com as crianças e com as famílias. Então, para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou apresentar a professora Marielle Albuquerque Azoubel, mestre em Educação Matemática e Tecnologia, pedagoga, especialista em Tecnologia da Educação e Gestão da Informação,
Atua principalmente em projetos que envolvem o desenvolvimento de tecnologias voltadas à aprendizagem. Já atuou em 2 soft houses do Porto Digital, auxiliando no desenvolvimento de projetos, como desenvolvimento de objetos digitais de aprendizagem e ambientes de aprendizagem EAD gamificados, além da formação de docentes para o uso das tecnologias digitais. Atualmente, está como coordenadora pedagógica da equipe de educação e mobilização em um projeto de jogos digitais. Professora mestra Marielle Azoubel, seja muito bem-vinda. Passo para você a palavra. Boa noite para todo mundo. Eu queria dizer, antes de começar, que eu vim até meio receosa, né? Falei com o Diego, porque, assim, é a primeira vez que eu venho onde eu não conheço ninguém. Mas eu estou me sentindo muito à vontade, muito em casa, assim. Depois eu queria saber como é que funciona esse grupo de pesquisa. Eu gosto muito, né? Porque, levando em consideração essa formação inicial que a gente tem em pedagogia, eu acho que em todas as licenciaturas, a gente tem uma formação muito rasa, e eu acho que são esses grupos de pesquisas que eles conseguem ainda dar um empurrãozinho para andar, sabe? Eu faço parte de um grupo aqui, que é o Educate, a minha orientadora do mestrado, até hoje estou com ela, desde a graduação, e esse grupo ele é muito forte aqui, porque ele visita as escolas, ele vai às universidades, ele vai às faculdades, mostrando que inovar não é tão complicado, né? E que hoje, não só na educação infantil, mas, assim, na educação em geral, a gente teve que ter uma mudança muito rápida e muito brusca, né? Se a gente for olhar para a educação infantil, eu venho do mundo dos jogos, certo? Eu sou coordenadora na Joy Street. É uma empresa que é voltada para o desenvolvimento de jogos para a área da educação. Então, desde o Fundamental 1 até o ensino de graduação, ensino técnico, com formação de professores, com formação de pessoas para trabalhar em empresa. Então, assim, a gente trabalha muito nessa área, com a parte de gamificação. E a gente já vinha nessa conversa antes, mas aí eu fico imaginando como deve ter sido, né, na cabecinha desses professores que, de repente, eles tinham tido uma formação inicial, que até então nós somos preparados para trabalhar numa sala de aula, e, de repente, ele tinha que desenvolver as habilidades que estavam previstas de forma remota. Não de educação à distância, né, existe uma diferença entre EAD e educação remota. A educação à distância é uma modalidade de ensino, a gente não está ainda, né, a gente está com uma situação onde aquela aprendizagem que era presencial, ela passou a ser à distância, mas não é uma modalidade de ensino, não virou à distância. Então, e as professoras, eu leio muito sobre depoimentos, né, eu gosto de entender muito sobre o universo desses professores, de como é que eles estão hoje em casa, tendo que lidar com essa situação. E a gente vê muito o nível de estresse, né? Professores dizendo que eles estão trabalhando 12, 14 horas por dia, e eles ainda se sentem incapazes porque eles não estão conseguindo, eles acham que não conseguem, e isso é muito sério, né? Mas aí, como eu trabalho com engajamento, né, discente e docente, eu pesquiso muito em relação a algumas possibilidades, e eu queria trazer alguns pontos aqui para a gente, muito, né? Para a gente conversar. Por quê? A gente escuta muito, eu escutei muito dizer, esse ensino remoto não funciona para a educação infantil. São suposições, a gente não tem nada concreto que diga que ele não funciona. Então, a gente tem literatura, né, que diz, assim, tem alguns conceitos que levam a precisa da interação dos estudantes, precisam de algumas coisas que a tecnologia ela não promove, certo? Mas que a gente ainda não tem um estudo muito científico, que eu acho que os grupos de pesquisa talvez fossem importantes nisso, né? A gente pegar cases de realmente entender esse universo. E quando a gente vai fazer um jogo,
e aí eu levo para o universo que eu tenho mais experiência, a gente leva em consideração diversos fatores, porque a gente não consegue ter uma amostra muito real se a gente não tiver premissas. Então, a gente trabalha com premissas. No desenvolvimento de qualquer projeto, a gente cria um grupo de premissas, e eu criei algumas premissas aqui, foram poucas, porque a gente não tem um tempo muito grande, mas eu trouxe aqui 2 tópicozinhos da BNCC. O que é que a BNCC diz que é importante que desenvolva, né, na educação infantil? Tem a questão da orientação que foi dada pelo Conselho Nacional de Educação agora em abril, depois que foi liberada a aprendizagem remota, né? E aí o Conselho, ele deu orientações para todos os níveis de ensino de como é que tinha que funcionar essa educação. Tem a questão também, que é uma discussão que eu acho que é interessante, que é a questão da atenção, que foi uma questão muito levantada por professores, que é que a criança, ela tem um tempo de atenção, né? Os autores, eles trazem muito isso. Então, quanto tempo uma criança, ela fica em uma atividade, realizando uma ação. E também tem uma outra discussão, que é a questão da indicação da OMS, que ela diz que crianças, eles não aconselham crianças a estarem com telas. Essa questão de criança estar com um tablet, com um computador, com TV, então, assim, tem toda uma questão saúde, né, que envolve telas. Isso foi uma que eu achei uma das coisas mais sérias. E tem uma outra questão que é a mais importante, que eu acho que foi Diego, eu não lembro quem foi que falou, que é a relação família-escola. Então, esses 4 pontos aí, que eu acho que em qualquer observação, se funciona ou não, eles precisariam ser levados em consideração, certo? Em tecnologia, em projetos que a gente faz, a gente sempre, eu digo muito, isso é importantíssimo, em qualquer observação, em qualquer projeto que a gente vai fazer, de entendimento de um case, a gente precisa criar premissas, né? E eu achei que, para mim, se eu fosse fazer um case pequenininho, seriam 4 coisas que eu iria observar. A BNCC, e aí a gente vai trazer reflexões, tá certo? Grace, ela é experiente aí em educação infantil, e aí são reflexões que eu queria que a gente fizesse, que uma é sobre 2 tópicos que tem na BNCC, que ele diz que o currículo, né, da educação infantil, ele deve ampliar o universo de experiências, veja, ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar. Tem esse fator aqui. Aí a gente vai repensar. Na educação remota, o docente consegue trazer isso para o estudante? Aí a gente pensa. E ele ainda diz que o educador, e aí ele já vai para a posição, para o comportamento que o educador tem que ter em relação a esse nível de ensino, que é, o educador, ele precisa refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. A pluralidade de situações. E aí eu vou para a questão de por que eu acho isso importante, sabe? Quando a gente diz que a educação remota não serve para a educação infantil, a gente precisa olhar para essas bases de sustentação da nossa matriz, que é a BNCC. Sabe o que acontece muito? Quando a gente fala um jogo, né? Vamos olhar aqui, quando a gente vai para a linha de atenção aqui, eu peguei uma tabela, que ele me diz assim, quanto mais a criança ela é nova, é menor o tempo de atenção dela. Por exemplo, eu tenho uma criança de 1 ano, ele tem uma concentração de 3 a 5 minutos. Ele me dá uma tabela aqui, depois eu posso compartilhar, mas que o maior tempo de concentração é uma criança com 10, que é de 20 a 50 minutos, tá certo? Quando a gente olha para um jogo, uma criança com tablet, né?
E aí eu não estou chegando no OMS ainda, eu estou dizendo assim, nessa questão de quem tem neto, sobrinho, filho, vamos refletir sobre o comportamento dessas crianças. Uma criança, ele passa quanto tempo no telefone jogando? Ou assistindo um vídeo no YouTube? Ele passa muito tempo, né? Sabe por quê ele consegue passar esse tempo todo? Porque os jogos e os vídeos foram feitos para eles. Existe uma coisa na educação que muitas vezes não acontece, é que os cenários que são criados para os alunos, ou para qualquer nível de ensino, tá certo? Não foram criados para eles, por isso que eles não entram em flow. A gente chama de flow nos jogos, né, que é a teoria do fluxo, é a teoria de Mihaly. Mihaly diz, e isso é uma coisa bem interessante, Mihaly fala muito sobre engajamento, né? Como é que eu faço para engajar pessoas? Por que um jogo consegue engajar? Porque o jogo, ele alia a motivação que aquele usuário tem com a habilidade que ele tem. Se a gente consegue alinhar essas duas coisas, a gente consegue engajá-las ao tempo que a gente quer, a gente consegue colocá-la no fluxo feliz, que é o que a gente chama de fluxo feliz. E aí a gente leva em consideração, será que se a gente fizesse uma relação de premissas para aquele aluno nosso, tá certo? Porque o que está acontecendo hoje é que as escolas, elas determinam parâmetros para todo mundo. Mas a turma de tia Mari é diferente da turma de tia Grace, é diferente da turma de tio Diego. Porque eu preciso criar o mesmo cenário, determinar que aquelas aulas sejam realizadas daquele jeito. Porque não são. Eu preciso entender, tia Mari vai ter que mapear quem é o estudante tia Mari. Ah, meus alunos são estudantes de 5 anos, são alunos de periferia, são alunos... Aí eu vou criar uma persona, que é isso que a gente faz no jogo. A gente consegue atingir, né, esse tempo inteiro de alguém, porque a gente mapeia quem são as nossas personas. Os nossos estudantes, muitas vezes, eles não têm esse encantamento pelo processo de aprendizagem, porque as aulas não foram feitas para eles. Então, assim, talvez seria uma sondagem, sim. Eu gosto muito de Kolbe. Kolbe é um autor que ele te dá os estilos de aprendizagem, eu usei isso na minha dissertação. Tem alunos que aprendem vendo, tem outros que aprendem na experiência, tem outros que aprendem navegando. Então, assim, cada aluno ele tem aquele seu perfil. Então, o que eu acho que deveria ser feito agora, se fosse fazer um piloto para entender se funciona ou não, era da gente pegar uma realidade e fazer um estudo sobre aquela turminha, sobre aquele professor, né? E para a gente criar um cenário que fosse para eles, para a gente entender se resolvia ou não. Uma outra pessoa importante, aí para que essa situação desse certo, são os pais, os responsáveis por essas crianças. Eles precisariam participar dessa formação. Os pais não são professores, eles não estão lá para ensinar. Eles estão lá para mediar, porque assim, como a gente está à distância, né? E esses pais, eles precisam entender também qual é o papel deles. Sabe o que está acontecendo também? Se vocês forem também pesquisar na internet, tem muito depoimento de pais que estão malucos. Por quê? O pai está em casa, ele está trabalhando no home office, ninguém está sem fazer nada, né? A gente continuou, eu acho que várias pessoas continuaram com sua vida normal de trabalho em casa, estão home. Aí tem que cozinhar, lavar, passar... trabalhar, e tem uma criança que precisa de uma atenção para desenvolver, né, naquele momento. Então, assim, a vida do responsável também não é fácil. E a criança faz o quê? Será que a escola, ela entende como é a realidade daquela família? Era um outro fator. A gente precisa entender quem está em casa com essa criança, sabe? Então, assim, é bem complexo, né? Eu sou muito uma pessoa que eu só acredito vendo, assim. Então, assim, eu não sei, eu não vou dizer que não funciona ou que funciona, mas eu acho que existiriam, eu acho que a educação infantil, ela é um nível de ensino muito sensível, né? A gente tem crianças diferentes dos maiores, que eles não têm um currículo de conteúdo, eles têm habilidades para serem desenvolvidas. Então, ele tem a questão interacional, né, de
é a base que a gente tem da educação infantil, do social, de como é que a gente pode fazer isso de forma remota. Eu acho que se fosse feito um estudo assim, tivesse um ensino híbrido, talvez essa situação ela fosse mais significativa, mas também teria que fazer esse estudo de montar as premissas, de fazer isso tudo. Então, tem uma outra questão também, que eu sou a pessoa do jogo, né? Então, assim, eu sei muito da expectativa do que os meninos querem, dos alunos, mas tem também a questão de saúde, que eu acho que é o mais sensível de todos, que a OMS, ela diz que uma criança menor de 1 ano, ela não pode ter contato visual com telas nenhuma. Ela não pode assistir uma televisão, não pode usar um celular, ela não pode, porque isso interfere na visão dela. Então, assim, isso é uma coisa muito séria. Como é que eu vou expor uma criança a uma tela com 1 ano, se eu sei que aquilo pode trazer uma consequência para a saúde dela, tá certo? Crianças a partir de 2 anos, eles aconselham de 2 a 5 anos que elas tenham, no máximo, 60 minutos por dia. Então, seja de televisão, de notebook, de qualquer coisa eletrônica que tenha telas, certo? Essas crianças, elas só podem ter, por quê? Fizeram um estudo, né, e detectaram que essa questão de você estar com um telefone, com um computador, sentado o tempo todo, causava um sedentarismo que disparava obesidades. Então, os Estados Unidos estava alarmante, assim, e outro fator era a miopia. Eles estavam entendendo que essas crianças, várias que iam crescendo, que desenvolviam miopia, a maioria tinha esse contato com telas. Então, é uma regra mesmo da OMS que que crianças com essa faixa etária de idade, elas não utilizem telas. E aí fica uma coisa muito complicada, porque você expõe uma criança a uma coisa que você entende que né, um órgão que é um dos órgãos mais respeitados, né, do mundo, que diz que isso não é possível, a gente está expondo hoje, tá certo? Tem muitas escolas também que elas não estão usando tanto o computador, né? O computador, ele é muito mais para a questão interacional, que é essa questão de você abrir a tela, deles se verem, de verem os amigos, né? De conseguir socializar na tela, mas que tem escolas que estão disponibilizando os materiais e os pais passam lá nas escolas e eles ficam entregando esse material didático que vai todo, e o pai que vai fazendo essa mediação e tem esse contato com o professor. Então, essa questão da educação remota, as instituições pegaram esse disparador, né, do Conselho Nacional, e cada escola foi criando a sua. Então, assim, esse é muito o universo, né, que eu venho percebendo e que eu venho lendo não só na educação infantil, eu sou professora universitária também, e eu que já trabalho eu estou na tecnologia tem 12 anos, e eu senti dificuldade, porque eu tinha feito um planejamento até então para que fosse presencial. Então, eu gosto de trabalhar com workshops. Tenho os alunos meus aqui, eu trabalho em mão na massa. Eu sou aquela pessoa maker, eu gosto que o aluno... Então, eu vou trabalhar com gamificação, eu quero que o aluno tenha experiência no processo de gamificação. Eu trabalho com design thinking, eu quero que o aluno tenha experiência. Então, assim, design thinking, PBL, a gente precisa ter uma situação experiencial que, para mim, eu tinha montado tudo na minha cabeça. De repente, em uma semana eu tive que começar a trabalhar de forma remota e eu tive essa dificuldade, né? Porque todo o meu desenvolvimento, ele teve que ser modificado, porque a experiência virtual, ela é diferente da presencial. A gente tem que assumir isso mesmo, ela é diferente, né? E ela muda porque, assim, uma coisa que eu estava pesquisando também é da questão de conteúdos, né? A gente não consegue trabalhar a mesma quantidade de coisas que a gente conseguia no presencial.
Porque, às vezes, a gente tem, por exemplo, eu tenho 50 alunos numa sala, cada um tem uma experiência diferente, cada um tem uma situação em casa diferente, que é uma coisa que conta muito. Então, assim, nas escolas privadas, a gente tem até uma situação na qual os estudantes tenham esse aparato. Mas nas escolas públicas, a realidade é bem diferente, né? Então, a realidade pública, os alunos, eles tinham uma merenda, eles tinham uma alimentação na escola, que muitas vezes era a refeição deles. Então, assim, tem uma situação que envolve não só um processo de aprendizagem, mas que envolve um processo social, né? Então, assim, essa aprendizagem remota, para mim, ela envolve todos esses ciclos, assim, de uma maneira bem, bem forte. Eu acho que é a que teve mais impacto, porque nunca ninguém tinha cogitado nessa possibilidade. Né? Nas outras, por exemplo, no ensino médio, os professores já têm canal no YouTube, os alunos adoram. Então, assim, minha filha, quando fez ensino médio, ela não tinha usar os livros. Os livros da Eduarda ficaram novos. Ela usava um canal do YouTube que o professor dela tinha. Então, toda a aula da Eduarda, ela assistia no YouTube. Para ela, talvez, não tivesse um impacto tão grande. Mas para uma criança de educação infantil, que ela não tinha essa propriedade, nem o professor tinha essa expectativa, eu acho que é mais complicado. Eu acho que é isso, né? E aí a gente vai, vocês vão provocando. Eu queria muito ouvir vocês, né? Professora Marielle, eu gostei muito da sua fala, e eu vi ali os pontos que tu destacou da BNCC, do tempo de atenção na atividade, das telas, né, a importância da família e da escola. E eu penso assim, o papel da escola é preparar para a vida. E a tecnologia faz parte dessa vida, né? Então, a internet, os jogos educativos, eles devem ser aliados dessa comunicação, desse conhecimento, servindo também como ferramenta de apoio, né, desde o ensino infantil. Eu trabalho bastante tempo na educação infantil e hoje eu estou com os bebês, então ali naquela faixa de idade que não pode ter acesso ao uso das telas, né, que nem você falou. E eu me preocupo muito com isso quando eu vou passar as atividades, porque a minha instrução é para os pais, né? Para os pais receberem esse conhecimento do como é que eles vão mediar as atividades. Porque o bebê, a gente não quer que ele fique realmente um tempo na tela, mas eu instruo os meus pais assim, você coloca o som para ele escutar a minha voz, porque assim ele vai manter esse vínculo, né, esse contato, esse contato entre o professor e o aluno, para ele não esquecer da gente, né? E eu achei muito interessante aqui quando tu falou da OMS, dos 60 minutos no máximo, né? E nós sabemos que a nossa realidade, os pais muitas vezes deixam muito mais tempo as crianças na frente das telas, né? Como tu disseste ali, a questão dos videozinhos no YouTube, dos jogos. Então, realmente é um ponto muito importante da gente observar. E, na verdade, esse ensino remoto pegou todo mundo de muita surpresa, né? Ninguém estava esperando ter que passar por isso. E, então, assim como tem muitas surpresas, tem muitas expectativas de como que a gente vai superar isso, né? Como que a gente vai trabalhar isso. O nosso grupo de pesquisa, eu gostaria de aproveitar para compartilhar contigo e com todos os demais. Nós estamos pesquisando como é que tá os efeitos desse ensino remoto na educação infantil aqui na região sul de Santa Catarina. E a nossa pesquisa, nós temos percebido a dificuldade dos professores, dos conhecimentos que eles têm que ter para ministrar essas aulas remotamente, administrar o tempo, os recursos, né? Mas o ensino remoto, eu acredito que é uma forma de manter esses vínculos com as crianças, com as famílias, e para que não haja prejuízo para o desenvolvimento das crianças, é preciso essa parceria, né, entre a família e a escola, muito importante. Ô, Grace, tem uma coisa assim que você falou aí, que eu vi, que foi o depoimento de um pai
que ele disse que foi a primeira vez que ele tinha visto uma professora. Então, assim, é uma oportunidade, veja, o pai, ele ia à escola, por exemplo, deixava o estudante na porta, né, ele entra, a babá vai buscar, e o que acontecia? A relação dele com a professora era de agenda. Então, quando ele começou a ter essa questão do visual com a tela, ele viu a professora, aí ele contando ela, né, contando a experiência. Eu disse, meu Deus, parece uma coisa, eu disse, meu Deus, eu estou na professora da minha filha, e eu estou tendo a oportunidade de participar, né, desse processo, de entender o que aquela professora faz na sala. Eu disse, está vendo só? É verdade. Isso é muito importante, né? E muitas vezes os pais, eles deixam as crianças muito cedo, e aí não é o horário da professora regente estar na sala, e buscam muito tarde, depois que a professora já foi embora. Então, esse contato fica mais com o pessoal, as auxiliares, né, que tem mais esse contato com os pais. Também reparei nisso, enquanto professora, essa oportunidade de conhecimento com os pais, a valorização que eles estão dando para a creche, não só por ser um lugar onde eles deixam as crianças, mas pelo desenvolvimento mesmo das crianças. Eu tenho recebido bastante relatos dos pais dizendo assim, quando ela estava na creche, ela era mais tranquila, ela aprendia, se desenvolvia, estava falando, estava andando, e agora esse desenvolvimento eu não estou vendo tanto, né? Então, é uma oportunidade aí dos profissionais da educação se mostrarem a sua intencionalidade pedagógica, né? Mostrarem que realmente fazem um trabalho muito maior do que somente cuidar. Isso, eu acho que é uma oportunidade também de pegar esse gancho e de trazer esses professores, dos pais, do mesmo jeito que a gente tem uma formação docente. A gente tinha que ter uma conversa com os pais, sabe? A gente tinha que entender qual é... Esse mapeamento, ele é importantíssimo. De você entender quais foram as maiores dificuldades, o que foi que eles acharam que funcionou, o que é que não funcionou. Porque essa escuta, ela te dá a oportunidade de você criar novas estratégias. A gente, quando está desenvolvendo um jogo, sabe, tem um profissional do projeto que ele é o X, User Experience. Ele é a pessoa que vai entender quem é a persona. Então, a gente cria, e a gente vai testar com aquela pessoa, não deu certo, a gente refaz. Só que a gente refaz não de qualquer jeito. A gente refaz entendendo quais foram as dificuldades, quais são as possibilidades, que deu certo, que deu errado. Porque muitas vezes a gente pega um processo e leva ele para frente até o fim, sem entender se está dando certo ou não. E que quando chega no fim do processo é que a gente vai entender que estava dando errado. Então, assim, a gente não pode fazer isso, sabe? Eu acho que esse processo é um processo de aprendizagem mesmo. Toda aula a gente aprende. Toda aula a gente tira uma lição, toda aula a gente percebe o que é que devia fazer, o que não devia fazer. Então, assim, uma coisa que eu faria se eu estivesse fazendo esse estudo era a gente pegar uma turma, vocês pegarem uma amostra de professores que já vêm fazendo e criar um case de vocês. Um case no qual vocês tivessem criado premissas, tudo direitinho, tivessem conversado com aquele grupo de pais, que tivessem montado uma agenda para aquele pais. Então, assim, para entender se existe diferença entre um projeto criado para uma persona e um projeto criado de forma aleatória, sabe? Talvez dê o mesmo resultado, mas talvez seja um caminho, sabe? Eu acho que para a gente criar um processo de ensino híbrido, porque eu acho que a tendência hoje é de continuar assim, mas de uma forma híbrida. A gente não vai trazer todo mundo, mas a gente vai trazer dias sim, dias não. Na educação infantil aqui em Recife, não sei nos estados, nos municípios de vocês, mas aqui em Recife, pelo planejamento de convivência, né, eles estão criando um plano de convivência, a educação infantil é a última a voltar. Por quê? Porque eles não têm essa capacidade. Imagina tu colocar uma criança, minha filha, você só pode ficar 1 metro. Eles não vão entender isso nunca. Primeiro que eles não podem estar de máscaras, não é? É uma situação, é um nível de ensino muito vulnerável.
a essa situação que a gente vive hoje. Então, é saúde. Saúde, eu acho que tem em primeiro lugar de tudo. E é um nível de ensino que ele requer um certo cuidado, uma certa atenção que a gente precisa ter, né, além do cognitivo. Então, aqui em Recife vai ser o último. Então, eu acho que tinha um tempo, sabe, de estudo, de entendimento, porque quando fosse voltar nesse plano de convivência, eu acho que já era para ter uma ideia, ó, a gente fez um estudo e a gente entendeu que se a gente fizer assim, não fazer um plano para todo mundo, porque não funciona. Olha, os alunos são diferentes, as realidades são diferentes, tudo é diferente. A gente não pode criar um plano para todo mundo. Por isso que muitas vezes não consegue chegar, a gente só consegue colocar alguém em flow, eu digo muito em flow, mas a gente consegue só despertar o interesse em alguém quando a gente entende o que as motiva. Se a gente não tem isso mapeado, a gente não consegue engajar pessoas, né? Então, isso eu acho assim, não sei o que vocês acham, mas eu acho que se eu fosse fazer essa pesquisa, eu pegaria um case para isso, uma escola só, uma turma só, sabe? Não precisaria ser muito, não, porque a gente pegava uma amostra de 15 crianças, uma turma de 15 crianças, e fazia todo o mapeamento. Se quiser, eu posso ajudar, viu? Eu gostei. Ah, muito bom. Coloca à disposição e a gente entender realmente, né? Como é que funciona, a dificuldade que esses professores estão tendo, né? Está sendo um esgotamento. Hoje eu vi uma amiga minha que eu fiquei tão feliz, ela vestida de Emília. Se hoje a Emília veio dar aula, então ela montou um cenário mesmo, assim, um negócio lindo, sabe? Que eu fiquei encantada. Não sei as crianças, mas ela deve ter entendido, eu não sei. Depois eu vou conversar até com a Morgana, porque eu fiquei interessada em entender como é que esses professores, né? A gente vai fazer uma engenharia reversa. O que é que esses professores pensam quando eles montam um cenário como esse? Tem um gatinho aí, viu? É o meu, ele quer que eu abra a porta. Dá uma licencinha aqui. E eu acho que é mais ou menos por aí. Então, se vocês precisarem, assim, se interessar mesmo, pronto. Mas eu iria muito nessa linha de entendimento mesmo. É verdade, eu tenho verificado, assim, com os pais, as dificuldades que eles têm, e a gente, às vezes, passa algumas atividades, aí eles vêm e dizem, eu não tive tempo. E aí eu busquei fazer uma pesquisa com eles, apliquei um questionário, aproveitei a tecnologia usando o Google Forms, questionando como é que estava a rotina deles, como é que era a rotina das crianças, como eles estavam se sentindo, buscando entender a realidade de cada família. E os depoimentos que eu recebi foram muito impactantes, porque nós temos realidades muito distintas, a gente tem pessoas que perderam empregos, né? Tem pessoas que estão vivendo numa situação muito difícil, e nós, enquanto professores, também precisamos demonstrar empatia, né, e entender esses pais, e pensar que esse vínculo que se quer ter não possa ser só a criança fazer atividade, mandar fotinho, mandar o vídeo, mas a gente ter esse contato com a família e aproveitar a oportunidade para levar isso posteriormente, né? Quando passar essa pandemia, manter esse contato com os pais, usar a tecnologia, construir portfólios digitais, a gamificação. Eu trabalhei o ano passado com uma turminha de 2 a 3 anos, e eu levei algumas vezes, o computador que tinha os jogos, na televisão nós jogamos, brincamos, eles escolheram jogos pedagógicos do Linux, que é muito interessante, o software livre, e foi muito bom. Então, que nem tu disse, na BNCC, a tecnologia está ali presente, a gente precisa, enquanto professor, mediar, proporcionar tecnologia para as crianças, não é verdade? E a gente, às vezes, peca, e às vezes a gente, eles são muito pequenininhos, né? E perdemos a oportunidade de oportunizar para eles também essa tecnologia, a interatividade das tecnologias, né? Pois é, eu trabalho, não sei se vocês já ouviram falar, com o Luciano Meira. O professor Luciano Meira, da universidade,
E ele fala muito de criar relações, que uma das situações mais importantes no processo de aprendizagem é a relação que é criada, né? E eu acho que uma pessoa hoje que a gente já mapeava, mas que nunca teve tanta importância, que eram os pais, elas estão sendo atores importantíssimos, assim, fundamentais nessa relação, porque os pais, eles precisam ser engajados também, sabe? A gente tem um engajamento discente, um engajamento docente, mas eu acho que agora a gente precisa de um engajamento familiar, né? Não sei se bem pais, porque às vezes essa aprendizagem é mediada por um irmão, ela é mediada por um tio. Então, a gente precisa também entender isso. Quem é que faz essa mediação em casa? Sabe? Será que está sendo mapeado ou se é que na hora que vai começar, quem está lá vai ligar? Será que vai... eu vou começar, a tia Mari vai começar a dar aula agora, eu liguei. Aí fica aí sentado o menino e vai-se embora e deixa o menino. Será que existe uma mediação? Eu acho que até isso precisa ser entendido, sabe? Como é que acontece essa mediação enquanto o aluno está em casa? Aí tem uma infinidade, né, Oi, Diego. E aí, eu agora estou aqui pensando, né, o papel da família em relação à escola e ao ensino presencial, né? A família tem um papel de entregar o aluno lá no ensino presencial, e o máximo que a família vai até a secretaria para resolver alguns problemas, né? Nesse momento, agora de pandemia, a família acompanha a aula, né? E aí, claro, eu vejo o seguinte, que até a avó participa da aula falando assim, a minha neta levantou a mão, professora, a minha neta, né, fez o exercício junto comigo, né? Então, é uma participação, né, muito direta. Eu tenho aí a Michele, né, que trabalha com a creche e trabalha com a educação infantil, que pode até falar um pouco sobre a experiência, mas é isso, gente. Eu acho que o papel da família, nesse momento, é muito importante, não só com vínculo e com diálogo, né, mas com uma participação direta dentro da sala de aula, dentro de uma sala de aula virtual, né? E aí, claro, eu fico sempre na dúvida, e vou perguntar para vocês, né, uma aula de educação infantil, né, quantas horas devem ter uma aula de educação infantil, sendo que o aluno pode ter, no máximo, aí 60 minutos, né? Então, tem escolas, tem unidades, tem instituições que apenas fez uma transposição do ensino presencial para o ensino EAD, e tem lá as suas 5 aulas de 50 minutos para uma educação infantil, né? Então, essa é a minha pergunta também para vocês. O que trabalhar? Quais são os instrumentos para se trabalhar com educação infantil, né? E quantas horas? O ideal nisso tudo, o equilíbrio nisso tudo, você, Marielle, que também não é só uma professora, mas também está dentro de uma empresa, né, que trabalha com tecnologia e trabalha com educação. Obrigado. Vou terminar. Olha, eu não sei, assim, bem o ideal, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu duvido que uma criança, numa sala presencial, ela tenha esse tempo todo de atenção, mesmo numa sala presencial. Porque, assim, o que acontece quando a gente vai olhar para essa questão das tabelas de atenção, né? É mais fácil você prender a atenção de alguém com ela lá, porque a diversidade de coisas para fazer, ela é maior. E a interação dela com outras crianças, ela também dá essa dinâmica, né? Então, assim, eu trabalhei em uma escola, na educação infantil não, era do Fundamental 1, mas era a área da escola que eu achava mais bonita. Então, assim, você chegava lá, a professora, ela estava com um avental, com alguma coisa que ela trabalhava um tipo de alguma coisa motora. Depois ela ia lá com a escrita. Então, assim, sempre que você passava, essas atividades, elas tinham uma habilidade, uma intencional, era intencional diferente, certo? Ela não ficava fazendo a mesma coisa. Que isso, mas ela está lá controlando esse espaço. O que a gente tem que entender é que no virtual,
eu acho que a gente não consegue fazer isso, porque a gente não tem esse controle de espaço, nem de como é que aquele aluno está reagindo. Uma coisa que eu estava lendo também, a dificuldade que os professores têm de entender se os alunos estão engajados ou não. Como é que eu sei, virtualmente, com o tempo você vai adquirindo essa habilidade? Mas hoje a gente está no processo de construção ainda de um espaço. E como é que eu vou entender que alguém está engajado olhando para eles? Eu estou aqui com vocês estão aqui na minha frente, mas eu não consigo, né, dizer assim, agora, talvez se a gente passar mais tempo, mas assim, quem está engajado, eu consigo entender quem participa, quem não sei o quê, mas assim, nessa questão da ação, no presencial a gente tem isso muito mais forte. A gente consegue olhar para quem trabalha com formação e você já sabe. Mesma coisa acontece com a sala de aula remota, sabe? Eu acho que se eu fosse uma professora, eu não iria de contra essa permissão da saúde, porque eu acho que ficaria aqui na minha cabeça que eu estaria trazendo algum risco para aqueles meus alunos, né? E a outra coisa se eu fizesse uma aula para educação infantil de 40 minutos, um exemplo, 40 minutos, será que os pais, eles entendem que, naquele momento, o aluno, ele já teve aquele tempo, porque ele só tem aquele restinho de tempo para a saúde dele? Eu acho que essa questão também, ela precisaria ser feita uma conversa com os pais, porque os pais, até nisso, eles precisam. Uma coisa que eu vejo muito é que o eletrônico, ele está na casa das pessoas porque ele distrai, sabe? O menino tá quieto, o menino fica lá com aquele telefone o dia inteiro, né? Não aperreia pra nada, é o sossego da família. O celular, um tablet, ele é o pirulito que a gente tinha antes. Quando o menino tava aperreando, a gente dava um pirulito pro menino, né? Agora não, o menino chorou, toma meu telefone, a pessoa fica sem WhatsApp, né? Bota o WhatsApp web, mas o telefone fica com a criança, porque a criança fica lá, entendendo, naquele tempo, né? E isso acontece. Só que o menino fica 1, 2, 3. E aí, será que esses pais, eles sabem que o uso desse aparelho traz esse mal? Então, assim, eu acho que isso poderia ser muito uma conversa entre responsável e escola, sabe? Talvez esses pais, eles nem entendam isso. E talvez as escolas também nem saibam disso. Será que as escolas sabem, né? Que existe um risco como esse com o uso desses aparelhos? Sabe? Não sei até que ponto hoje as secretarias de educação, não sei nem dizer quem é responsável por essa informação. Mas será que as escolas sabem disso? Né? Eu vou olhar porque eu pesquiso muito, que eu preciso estar entendendo. Mas será que as escolas sabem que o aluno, aquele menino, aquela criança, com menos de 1 ano não pode, ou com mais de 1 ano só pode ter 60 minutos? Então, assim, eu acho que esse processo de informação, ele é muito rápida, e foi uma coisa que a tecnologia trouxe, né? As informações, elas mudam o tempo todo. Se a gente não tiver prestando atenção no que está acontecendo sempre, a gente se perde. E eu acho que essas informações, nesse processo de construção, em qualquer nível de ensino, a gente está falando de educação infantil, mas tem também outras coisas para os outros níveis de ensino, né? Os adolescentes, muitas vezes, eles se distraem muito mais fácil do que se você colocar um ambiente interativo das crianças. Mas, assim, eu acho que essas informações, elas precisariam estar claras para todos os participantes, para quem estivesse participando desse processo, entender, para poder chegar ao que Diego tem, que é qual é o tempo ideal que a gente precisa ter. E a gente precisa juntar todas as informações, né, que são importantes para a gente determinar esse tempo de importância, onde todos os participantes, eles entendam o porquê desse tempo. Uma coisa que eu fiz uma pesquisa uma vez, para você ver como a questão da cultura, a gente tem uma cultura, né, de um ensino presencial. E aí, tarefa de casa. Tarefa de casa está numa cultura onde o aluno, ele assistiu a aula e ele tem que fazer alguma coisa para saber se entendeu. E ela precisa estar lá no caderno.
Se você mandar um jogo, se você mandar qualquer coisa que não seja um caderno, né, uma atividade física, o responsável já fica assim, ei, a professora não está dando aula não, é porque não chegou tarefa nenhuma para mim, né? Tem esse negócio da família, porque a família, ela tem uma coisa que Kolbe, ele fala, depois vocês deem uma lidinha em Kolbe, é bem interessante, que ele diz que o professor ensina como ele aprendeu. Geralmente, a gente cria estratégias, né, baseadas de como é que eu aprendo. Aí você cria um planejamento, não como quem vai participar aprende. E aí ele fala também da cultura dos pais. Os pais tinham essa cultura, né? E aí eles aprenderam desse jeito. E aí chega um momento que o filho vai aprender de um modo diferente. Ah, no meu tempo eu não aprendi assim, não. A gente vai ter que ir com um jogo. Então, assim, essa questão eu acho que iria ajudar muito nessa aproximação dos responsáveis, porque eles iam entender mais a proposta, sabe? Talvez ajudasse muito nessa relação, nessa provocação de mudança, né? O pai entender o porquê das coisas, que até então ele não entende. O único vínculo dele com a escola é uma agenda que ele assina dizendo que viu o que o menino tem para fazer em casa, quais são as páginas do livro. O livro, se você pegar um livro e não usar, porque eu fiquei arretada, né? Minha filha foi R$2.000 de livro, ela não escreveu uma linha o ano todo de todos, porque ela estudava no YouTube. R$2.000. Então, assim, mas depois eu fiz, não. Aí ela passou, aprendeu, tá fazendo direito, né? Então, assim, qual a relação que tem de você preencher um livro e você ter um conhecimento desenvolvido? A outra coisa também que em pesquisas que eu fiz, essa questão de conhecimento, é que a gente fala muito, né, de desenvolver habilidades, competências, né? A gente tem uma BNCC que ela é bem bonitona, mas o professor, ele faz o planejamento dele lá, usa as habilidades. Nem todo mundo sabe o que é uma habilidade e uma competência, né? Eu digo lá porque eu vou desenvolver a habilidade no negócio bem bonitão, aí. Sim, mas o que é habilidade mesmo? O que é habilidade? Você sabe o que é habilidade? Aí eu nunca encontrei numa formação um professor que soubesse o que era habilidade. Sabe por quê? Porque a gente passou a vida repetindo coisas. A gente aprendeu na escola, tem um exemplo que foi meu aluno aí, lembra? Pi é igual a 3,14. A gente sabe de onde foi que veio esse 3,14? A gente não sabe, eu mesmo não sei. A gente sabe, aprendendo a vida toda da gente, que essa fórmula só funciona, que pi é igual a 3,14. Então, assim, esse processo da gente de aprendizagem, ele foi muito nessa forma. A gente sempre aprendeu muito, todos os anos, baseados na mesma coisa. Quantas vezes um professor, ele pega o mesmo planejamento e executa no outro ano? Quantos professores vocês já viram, minha gente, que pegou, eu sou professora do 5º ano, aí eu tenho planejamento, no ano eu sou professora do 5º ano, eu vou usar o mesmo. Pega lá e faz, a turma mudou, os alunos mudaram, o tempo mudou, tudo mudou, os alunos não são os mesmos. A gente tem um aluno que ele é desafiador, é um aluno que você fala, ele está lá no Google pesquisando o que é e te questiona, né? A gente não quer, quando a gente vai olhar para as competências do século XXI, a gente fala isso. A gente está conversando muito de educação remota, mas todas as competências do século XXI, elas são desenvolvidas nesse formato, né? E se a gente for olhar, fazer essa comparação, a gente percebe, é mesmo, né? Mas esse processo é que ele ainda não está muito formado, porque ele foi um processo que a gente vinha conversando há muitos anos, mas que ele ainda não tinha sido muito fechado ainda. Aí agora todo mundo teve que empurrar e dizer, não, agora eu vou ter que aprender, agora eu vou ter que fazer, agora eu vou ter que usar um aplicativo, vou ter que usar uma plataforma. Outra coisa uma coisa que eu acho erradíssima também, a gente tem hoje, tem centenas de aplicativos hoje, né? Tem centenas, assim, você olha assim, às vezes você não sabe, às vezes é tudo igual, só muda o nome, é um negócio bem maluco. Só que a gente tem que ter um cuidado com essa escolha, sabe? Nem toda aplicação, ela pode ser usada para todo mundo. Então, até nessas formações de professores, de pais, de tudo,
essa questão da escolha. Que aplicativos, que situações, seja ela tecnológica ou não, eu vou poder usar com esse meu aluno que tem esse resultado de aprendizagem. Porque no Design Thinking, eu não sei se vocês conhecem, mas o Design Thinking tem uma premissa que é uma solução só resolve um problema. E uma solução não vai resolver o problema de todo mundo, ela vai resolver o meu problema, porque eu mapeei os meus problemas. Então, talvez a minha solução não resolva o problema de Diego. Então, tem várias coisas que a gente, às vezes, sabe, fica criando, seja em qualquer nível de ensino, a gente cria uma forma, né, e a gente quer reproduzir para todo mundo. Não funciona. Que essa questão de tempo. A questão de tempo pode ser que, na minha turma, funcione com um tempo. Na turma de Grace, funcione com um tempo. Na turma de, deixa eu ver o nome, de Rejane, funcione de outra forma. Então, eu acho que não existe muito um ideal. O ideal é para a sua turma de acordo com a análise que você faz do perfil dela. Eu enxergo muito desse jeito, assim. Ai, com certeza, Marielle, essa tua colocação final resumiu toda a tua fala, né? Tu fazer um diagnóstico da tua turma para entender quanto tempo tu pode aplicar a tua aula ou não. Que nem eu estava falando antes, a questão de tu ter que ensinar as famílias. Se tu não ensinar, se tu não mostrar, orientar as famílias sobre como desenvolver as atividades, a criança não vai conseguir desenvolver sozinha. Ela ainda não tem as habilidades necessárias, ali crianças de 0 a 5 anos, não tem total autonomia para desenvolver essas atividades, né? Marielle, eu queria complementar aqui que a professora Cristiane colocou, que muitos pais, eles têm comprometimento de postar as atividades, mas a forma como isso acontece é muito triste. Que ela verifica, assim, colegas que postam o bebê segurando lápis, pintando. Então, a intermediação da família fica muito complicada, né? A família saber como fazer essa intermediação e até mesmo o professor se libertar do papel, de dizer que tem que fazer uma atividade no papel, porque no ensino remoto, eu gostaria de trazer aqui para vocês, o CNE, na página 29, ele fala assim, que esse ensino remoto, ele vem no sentido de contribuir para a minimização de eventuais perdas para as crianças. Então, o que ele está sugerindo? Que desenvolvam materiais com orientações aos pais e responsáveis, com atividades educativas, de caráter lúdico, recreativo, criativo e interativo para que eles realizem em casa. Então, essas atividades, elas têm que desenvolver o socioemocional das crianças, a coordenação motora, não é fazer folhinha, pintar, claro que tem que ter os traços gráficos, né, que também é um dos objetivos de um campo de experiência da BNCC, mas nós temos que cuidar muito que esse ensino remoto, que nem a pergunta do Diego ali, quanto tempo eu vou fazer uma aula? Nós temos que pensar no nosso aluno, dependendo da sua idade, se ele vai parar para te assistir, ou se a orientação vai ser somente para os pais fazerem a atividade com ele. Então, de acordo com a necessidade, é que tu vai propor a tua aula. Então, não tem como tu estipular que tu vai ficar 40 minutos fazendo um vídeo para passar para eles, porque às vezes não é o ideal, né? Diego, quer falar alguma coisa? Então, eu escutei a palavra assistir, e aí a gente sempre tem a noção do presencial, né? Nesse momento de pandemia, eu vejo nas salas de aula que os alunos querem falar, né? Querem ver o colega, querem ver o professor, querem falar juntos. Todo mundo quer abrir o microfone, todo mundo fecha o microfone, né? Então, nós estamos num momento tão atípico, né? Que até essa relação, né? Eu acho que tem alunos que tinham dificuldade de interagir com o professor. Nesse momento, nós tivemos assim um lado positivo, que eles não abriam a tela, o vídeo, mas eles abriam o áudio e falavam com o professor. Então, existem algumas coisas que foram até favoráveis
nesse momento que nós estamos numa exposição remota, né? E eu não sei se a Viviane está aqui nos assistindo também, ela poderia até falar um pouco sobre essa visão, não só do professor, mas de um especialista como, né, o psicopedagogo, porque ela atende também, né? Eu não sei como que ela vê essa questão da educação infantil e principalmente dos alunos de ensino remoto. Você está nos ouvindo, Viviane? Deixa eu ver se ela está aqui. Viviane? Acho que ela não... A Viviane saiu da reunião. Ela saiu da reunião. Ah, então tá bom. É porque ela tem outra vídeo mais à tarde agora. Mas é isso, gente. Eu acho que essa questão que a Marielle colocou também, a alimentação e o processo social, também é uma grande parte do processo dentro da escola, né? Como que a alimentação ela é importante dentro do ensino e dentro do processo educativo, né? De muitos. Nós temos muitos relatos e muitas experiências de pessoas, né, que tinham alimentação dentro da escola e que aquilo garantia uma parte, né, da sobrevivência. Então, era isso que eu queria colocar para vocês, né? No sentido de também como criar rotina dentro desses espaços à distância. Também é muito complicado para mim, né? Que vejo assim o ensino médio. Agora, o ensino fundamental 1, criar rotinas num espaço virtual e com aquilo que a Marielle falou, né? A gente nunca sabe como que as pessoas estão acompanhando a nossa fala aqui, né? Como o aluno está acompanhando e se ele está acompanhando de fato, né? Então, essas perguntas que eu teria para vocês nesse momento. Obrigado. Quer ver uma coisa aqui? Eu tenho certeza que vai, dependendo do cenário que foi criado, que vão sentir falta, dessa interação no virtual, que eles ficam vendo os amigos online. Eu tenho certeza que depois que passar, eles vão querer, porque eles não entendem ainda que isso, mas a gente entende que eles estão distantes, mas que aquele é um processo de interação e que eles veem os amigos. E que eu acho que depois que passar, eles vão sentir falta de ver os amigos de forma virtual, sabe? Uma coisa que ajuda muito, eu falei nessa história de diferença de competência e habilidade, mas esse entendimento do conceito, ele ajuda muito nessa construção. Por quê? Alguém diz aqui qual é a diferença entre competência e habilidade? Diz aí alguém. Veja por que é importante a gente entender isso para criar um planejamento, sabe? Qual é a diferença de competência e habilidade? Olha, eu posso falar alguma coisa. Assim, muito mais pelo sentimento que eu tenho. Competência é uma coisa que você aprende a fazer e faz de maneira correta. Vamos imaginar que alguém aprendeu a fazer carrinhos de madeira e então passou a fazer carrinho de madeira de uma maneira perfeita, legal para a criança usar. E a habilidade é uma coisa que é quase que nato. Você vê assim, você tem habilidade para determinadas tarefas, determinadas coisas, determinados momentos na sua vida que você vai executar melhor um trabalho do que outro, porque você tem mais habilidade para aquilo. Por exemplo, você pode aprender, sim, mas a tua irmã pode fazer mais rápido e mais bem feito porque ela tem habilidade para aquilo. Seria isso? Bom, eu vou dar um exemplo que é bem mais assim. Um exemplo, a competência, ela está no campo do ser, né? Eu sou competente. A habilidade está no campo do fazer. Eu preciso saber fazer coisas para ser competente em algo. Exemplo, uma costureira. Uma costureira, para ser uma costureira, né, ter a competência da costura, ela precisa saber alinhavar, ela precisa saber cortar, ela precisa saber, enfim, tem uma
série de habilidades, né, que uma costureira precisa ter para ela ser competente a ser costureira. E aí, quando a gente vai construir esse planejamento de um aluno, quando a gente vai pensar nessas habilidades, é importante a gente entender quais são as habilidades, porque a gente tem um objetivo de aprendizagem, né? No final disso aqui, o que é que eu quero que aquele meu aluno, ele tenha desenvolvido? E aí, por isso que tem várias habilidades. A competência é um conjunto de habilidades, né? É um conjunto de habilidades que precisam ser desenvolvidas para a gente ser competente em algo. Então, os alunos de educação infantil, ele tem essa relação, tá lá na BNCC, né? O que é que as competências que eles precisam. E aí, quando a gente vai fazer esse planejamento, é uma coisa também importante, né? Quais são as habilidades que eu quero desenvolver nesse estudante? Porque elas também darão norte para esse processo de ensino, seja ele presencial ou seja ele na educação remota. E isso também está ligado ali nos 4 pilares da educação, né, Marielle? Quando tu fala nessa questão das habilidades e das competências, o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, né? E eu acredito também que nós, enquanto professores, nós precisamos sempre aprender a aprender, sempre buscar os novos conhecimentos para conseguir desenvolver melhor os nossos alunos, ou como o professor Ronaldo sempre fala, como nós vamos envolver os nossos alunos, que eles se envolvam no processo de aprendizagem, né? E eu acredito, assim, que nós, enquanto professores, precisamos oportunizar todas as experiências possíveis para os nossos alunos, né? Aqui tem um comentário da professora, que é coordenadora lá em São João do Sul, que é muito difícil essa relação à distância, de desafiar as crianças a realizarem as atividades e conseguir observar esse movimento. O que tu tens para nos falar sobre isso? Também tinha outra, eu vou aproveitar e fazer a pergunta. Ela perguntou assim, a Carolina, como que ficaria a intermediação da família no caso na família da criança, no caso das famílias mais vulneráveis, de baixa renda, como que nós poderíamos alcançar também essas famílias, né? Pois é, aqui eu vou dizer o que está acontecendo aqui em Recife, né? O município não deu andamento com a educação infantil. Elas estão estudando de forma remota, mas com material impresso. Porque, assim, para a gente trabalhar de forma remota, envolve alguns fatores que nem todo mundo consegue, feito eu falei no início. Precisa de internet, e tem municípios que são de morros, tem lugares que são de morros, que as internets não chegam, não tem Divino Espírito Santo que faça chegar lá. Porque eu trabalhei com projetos aqui, e a internet que pegava lá eram os gatos, que tinham gente que fazia esses arrumadinhos. Mas, assim, a internet lá é de difícil acesso mesmo. Então, assim, para a gente, a educação ela precisa ser igualitária, né? Isso é uma coisa que rege a educação, ela precisa ser igual para todos. Então, assim, como aqui a gente não teve tempo de fazer isso, de dar oportunidade, deu uma paradinha. E o Fundamental 2, eles tiveram doações de celulares e de pacotes de dados. Então, assim, alguns estudantes já receberam, começaram pelo 9º ano, celular e pacote de dados para poder conseguir fazer esse dar andamento a essa rotina, né, da sala de aula, porque também, se não tivesse essas doações, também não conseguiria, não poderia ir para frente, porque ela precisa ser igualitária. Então, assim, eu não sei em outros municípios como foi que aconteceu isso, mas aqui a decisão foi essa. Parou-se um pouquinho a educação infantil, eles vão montar um planejamento de convivência na volta, que também eu não sei bem, que eu ainda nem tenho muito, porque aqui, eu não sei se vocês veem, mas Recife está complicado. É um dos municípios que tem mais casos, né, de coronavírus, então a gente está em alerta, está todo mundo preso, e as crianças, pelo plano de convivência, serão as últimas a voltar. Então, assim, deu uma paradinha,
E a prioridade, pelo que eu escutei um pouquinho, eu fiz até uma live com o secretário da primeira infância, a prioridade é a saúde, né? Então, a prioridade é essa hoje, e eles depois vão montar um planejamento de volta, não sabem ainda como vai fazer, se o ano ele vai ter sábado, eles não têm ainda isso, porque eles estão dando prioridade ao planejamento do ensino médio, que é o que eles vão iniciar primeiro. Nós também ia voltar agora em julho, mas já deu para trás, porque piorou a situação, e a gente regrediu um passo no plano de convivência. Parou no quarto nível, a gente parou. Então, assim, nessa questão do aparato, é uma coisa que a gente não teve como controlar, não só a gente, eu acho que vocês também têm essa situação, não tem como controlar, e a educação, ela só pode seguir se ela for igualitária. Então, aqui a gente deu uma parada, o que eu acho que é justo, sabe? Porque se eu fosse mãe, eu queria que meu filho participasse, eu sentiria muito se ele não estivesse fazendo parte disso. Outra coisa foi a questão não só de tecnologia, não. Outra coisa foi de alimentação também, que foi uma das preocupações que tinham vários estudantes que a única alimentação que eles tinham era no lanche. O que eles iam fazer se eles não estavam indo à escola? Então, eles estão recebendo um cartão e eles têm aquele, como se estivessem recebendo o lanche, e o responsável vai e só compra a alimentação. Então, esse cartão é só... Tem alguns restaurantes, não. Supermercados que eles têm aceitam esse cartão e eles estão comprando a alimentação das crianças nesse cartão. Então, tem vários fatores, sabe? Que bairros, né? Bairros de difícil acesso. Então, tem essa questão também na mobilidade. Então, é uma coisa bem complexa, sabe? Feito eu disse, envolve social, cognitivo, emocional, né? Eu acho que essa questão da educação hoje, ela vem se enraizando por várias áreas mesmo, assim, e que envolve tudo isso. A primeira foi qual mesmo, Grace? Desculpa. A primeira pergunta dela, deixa eu ver aqui. A questão do acesso das famílias, né, que tu já mencionou, e a Carolina ainda complementa a questão do material impresso, que tem famílias que não sabem, né, ler, entender, interpretar, tem pessoas que não são alfabetizadas, né, complementando a pergunta da Carolina, eu recebi um depoimento de uma outra professora que recebeu de uma mãe, um áudio de uma mãe, desesperada, dizendo, eu não sei ler, eu não entendo o que está escrito e eu não consigo ajudar o meu filho. Era um aluno de pré-escolar. Então, pensa a dificuldade de uma pré-escola, mas eu levo, então, isso para o ensino fundamental, né? Os pais não têm condições, conhecimentos necessários para alfabetizar uma criança e, em contrapartida, tem pais que querem acelerar esse processo e, que nem tu disseste ali, a questão da saúde, que tem que ser prioridade. Nós temos que pensar em estratégias para voltar com segurança, com saúde. Não adianta nós retornarmos pensando em dar conta de conteúdo, não na educação infantil, mas nas outras áreas, né? Dar conta de conteúdo, sendo que nós temos que nos preocupar com essas questões da saúde mesmo, né? São temas muito complexos, né? Que nós estamos vivendo, que nós estamos aprendendo a lidar com eles. Aqui no meu município, as coisas estão um pouco mais tranquilas. O número de casos tem aumentado, a nossa previsão é de retorno em agosto, mas também não sabemos, né, se pode ser alterado esse retorno. Quanto ao acesso das famílias, a princípio nós fizemos uma pesquisa diagnóstica antes, e quase todo mundo tinha acesso, assim, à internet em casa, um celular pelo menos, mas nós estamos verificando a questão da dificuldade de os pais conseguirem realizar as atividades, de terem tempo disponível, porque ninguém parou, eles estão trabalhando
ou home office, ou estão trabalhando em horários, tem pessoas que estão trabalhando muito mais agora, que são nesses trabalhos informais, né? Então, são muitas realidades que nós temos que ver aí, estarmos atentos a isso, né? São várias realidades e coisas que a gente não tem resposta ainda, né? É verdade. Aí é tanta pergunta que a gente fica assim, e isso, mas assim, eu acho que são grupos como esse, assim, sabe? Que eu acho que saem muitas vezes respostas para essas perguntas que hoje a gente não encontra. Com certeza. Não é? Veja, tem alguém de Santa Catarina, tem alguém de Minas, tem essas realidades sociais, a realidade de municípios, a realidades se misturam aqui. E nós conseguimos comparar, né, uma realidade com a outra. Com certeza, e às vezes a gente encontrar uma solução, né? No Design Thinking a gente faz muito isso. A gente faz um brainstorming, às vezes a gente consegue achar uma solução que eu nem pensava, e que Grace veio, que Diego veio. Então, por mais grupos como esse, viu? Não é porque eu tô aqui, não, mas eu sou uma pessoa que sou totalmente a favor e fico muito feliz com essas conversas, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, que não tinha antes, né? De ter pessoas que tiveram essa iniciativa de criar grupos para a gente resolver problemas, para a gente pensar em soluções, para a gente pensar em inovação, para a gente, ao invés de estar criticando, a gente escuta muita crítica, né? Isso não serve, isso não presta, isso não dá certo, isso não quer. Mas será que a gente sentou para pensar nas possibilidades que a gente tem? E eu acho que essas situações são pessoas como vocês, que eu acho que a gente consegue, né, encontrar soluções maravilhosas, porque de gente reclamar, o mundo já tá cheio aí, e a gente tem que pensar assim, como é que a gente pode fazer o melhor, como é que a gente pode ajudar. Eu adoro, sabe, essas conversas assim, que a gente sai. E foi professor, né? A gente estava falando de professor pesquisador, o professor é um eterno pesquisador, né? A gente aprende todo dia. Eu tenho certeza que todos nós aqui, quando saímos dessa conversa, a gente já saiu com experiências de vivência de outras pessoas, de sair com insights que a gente, poxa, eu nem tinha pensado nisso. Eu mesmo saí com vários. Sim, então, assim, e também aproveitar, né, a oportunidade para manter isso, né? Mesmo pós-pandemia, não retornarmos ao que estávamos acostumados, a nossa vidinha na sala de aula, mas trazer essas tecnologias de forma a continuar com esses grupos de pesquisa, né, de interação, que nem tu falaste ali na questão dos alunos. Os alunos vão sentir falta disso, mas por que a professora não pode oportunizar isso de vez em quando, né? Vamos marcar uma live, e aí conversem, as crianças têm essa interação. Não precisa parar com o que é legal, com o que é bom, não é verdade? Muita coisa do virtual, eu tenho certeza que a gente vai levar, né? Eu tenho um jogo que eu faço com meus alunos, sempre fiz presencial, e eu fiz à distância, e ele foi muito mais emocionante. E aí uma aluna minha, não sei se ela está aqui, Gabi, ela fez, professora, olha, eu vou dizer uma coisa à senhora, toda quinta-feira a senhora tira a gente do ócio. E veja, né, a sala vinha toda, e eu comprava livros, e aí a gente fazia essa dinâmica do jogo, e dava muito certo. Então, eu não imaginava que foi o teste, e outra coisa que eu digo, a gente não pode ter medo de errar, sabe? A gente tem que ser atrevido mesmo, porque errar é humano. A gente tem que tentar, num dia a gente consegue. E aí eu fiz esse teste, deu certo, eu fiz de novo, e aí eu comecei a ver outras possibilidades que tinham essa mesma... Aí, assim, quando dá, você começa a vislumbrar outras coisas, né? Mas, assim, não tenha medo de errar. A primeira vez que for fazer uma coisa diferente, dá errado. Dá errado, porque a gente nunca fez, e isso é normal. E a gente vai ter um aluno que muitas vezes vai ajudar a gente com isso, porque a gente tem que parar com a história de que professor sabe tudo, professor não sabe tudo não, né? Hoje o professor ele é um mediador do processo de aprendizagem. A gente está ali para aprender com o aluno também. Então, a gente não sabe tudo não, a gente tem que ir aberto, porque o aluno ele ensina a gente também. Quando a gente é aberto a escutar, a aprender com ele, o processo vai começar a ser construído para ele. A maior besteira do professor é não ouvir o aluno. Porque o aluno, a gente faz um cenário para
ele, a gente precisa escutá-lo, a gente precisa saber o que ele quer, porque senão a gente não consegue colocar em flor. Por isso que o jogo, muitas vezes, ganha, porque o jogo foi feito para ele. Então, assim, vamos sair dessa inércia, sabe, de eu sou o professor, porque, vou dizer, tem professor que é o professor, né? E eu digo que eu sou aluna e que eu estou mediando um processo. E eu Nós temos que entender isso. Pois é. Somos alunos eternos, né? Aprendemos o tempo todo. E todas as experiências que temos com as crianças, com os adultos, com os mais velhos, né? Os idosos, com todo mundo. Pois é, eu estava vendo aqui, eu acho que é Dona Carolina, né? Sim. Eu tenho uma mania de dizer que quando eu vejo alguém que eu começo a admirar, eu digo assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ah, eu estava aqui olhando, ela fala bonito, né? Eu disse, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Aí tem coisas assim, né, que você desperta às vezes, né, de conversar. Eu digo isso ao meu chefe, né, Luciano, a minha orientadora, de quando crescer Tia Dora, eu chamo ela Tia Dora até hoje. Minha orientadora é Tia Dora. É só você deixar a vida levar você a ter 50, 60, 70, 76 anos, como eu tenho, e deixar que aqui você não fique com mais de 30, entendeu? Você fica com 18, quando precisa fica com 5, né? Com 5 anos, é tão bom brincar com neto de 5 anos, entendeu? Então você mantém a idade que te interessa no momento, mas na cabeça. E a tua vida é fazer o quê? E decide uma coisa que eu decidi. Estou com 76. Eu vou chegar aos 100 anos. Isso eu resolvi. Não posso resolver? Eu resolvi. Decidi isso. Com certeza. Eu quero 3 dígitos na minha idade. Pronto. É um objetivo que eu coloquei lá. Eu olho assim, vejo o fim do túnel. Está lá. 100 anos. Cheguei. Grande professora Carolina, sempre animando as nossas lives. Ela é uma especial, ela. Ela, sim, ela sempre anima. Parabéns, vocês têm um grupo lindo, viu, Diego? Marielle, olha, professora Carol foi minha orientadora, viu? Parabéns para você. Quando você via aqui para o Sudeste, São Paulo, né? Ela mora no sul de Minas, nas terras das águas minerais. Uma cidade pequena, mas uma cidade muito gostosa. E a casa da professora Carol, já é a segunda live que eu falo, né? É uma casa de madeira, você imagina, olha que coisa gostosa, Marielle. Eu posso visitar a senhora? Com certeza. Venha só, vamos combinar tomar um vinho? Vamos todo mundo se seguir no Instagram, que eu acho que a gente né, tem uma rede social. Pode me seguir lá, Marielle Azobel, vou seguir todo mundo. E a gente não perde esse contato, não. Eu quero perder, não, viu, Diego? Adorei seu grupo. E como você disse, como você falou ainda há pouco, aprendendo e ensinando. Entendeu? Eu fui orientadora do Diego, hoje a gente troca. Ele me ensina, eu ensino a ele me ensina, é uma eterna troca. Entendeu? Graças a Deus. Tá bem que é assim. Muito bom. Isso. Pois é. Parabéns, Gil. Tá vendo? Eu nem conhecia a senhora pessoalmente, mas só analisando, acertei. Tá vendo? Se você continuar me chamando de senhora, eu vou chamar você de senhora também, tá? Não, então eu vou chamar Carol, você. Combinado? Pronto. Então tá. Combinadíssimo. Pronto. Eu acho que é isso. E aí, Diego? Marielle, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui com a gente. É um momento muito bom, muito gostoso, né, de discussão, de ideias, de debate. Eu acho que a gente pode depois fazer, junto com a Grace, um outro momento só com a linha de pesquisa da Grace, para você dar ideias para elas, para você contribuir com a linha. Se a professora Carol também tiver a possibilidade, né, de chamar a professora Marielle para conhecer a sua linha de pesquisa, que é dentro da educação, né? Então, nós temos uma linha um grupo grande, diverso, de educação indígena, que você também vai poder nos ajudar a contribuir. Professor Ronaldo, de educação básica, né? Então, é um grupo, assim, bem comunicativo, um grupo ativo, né? Um grupo de base mesmo, Marielle, que está na sala de aula, que está aí trabalhando como professor.
que acompanha alunos, que acompanha presencialmente, que acompanha virtualmente. Eu acho que todas essas sabedorias, essas experiências, enriquecem o grupo que tem 3 meses, para você ver, Mariana. É um grupo bem novo, né? Isso, e eu gostei mesmo. Dona Isabel está aqui, eu só apresentar a vocês. Dona Isabel, essa é a minha aluna. Todo dia ela manda uma mensagem para mim, diz que me ama. Oi, professor. Olha, vê, não é, Dona Isabel? Todo dia ela diz que eu sou linda e que me ama, diga. Eu lhe amo, professor. Tá vendo? Diga se tem... Diga se tem coisa mais linda. Tem não, eu amo isso, rapaz. E quando acabar, acho que a gente podia fazer um encontro em algum lugar, né? Vamos. Aqui em São Lourenço. Aqui em São Lourenço. Vamos todo mundo para Olinda. Quero conhecer a casa da Carol. Para São Lourenço da Mata. Vamos tomar uma ginginha aqui em casa. Fala para eles, Diego. Vamos tomar ginginha é um licor português que só existe em Portugal, Marielle. Só para você ter uma noção. É a família portuguesa, né? Então, tem essa tradição de tomar a ginginha. É como se fosse uma cereja. Só para você ter uma ideia. Minha avó era portuguesa, Dona Carmen. Dona Carmen. Você precisa ir lá em Portugal, então. Não é? Então, pessoal, eu gostaria de ir ali aos finais, né? A gente foi tão bom essa conversa, a gente vai conversando e se alongando no tempo e nem vê a hora passar, né? É verdade. Professora Marielle, muito obrigado pelas suas considerações. Eu, com certeza, vou chamá-la aí para nos ajudar na nossa pesquisa. Ela está nos andamentos finais e está muito legal, bem interessante. Nós conseguimos bons resultados da nossa pesquisa, da educação nesse tempo de pandemia. E eu só tenho a agradecer a todos que participaram, as contribuições pelo chat, agora algumas pessoas ali parabenizando, então, muito obrigada por tudo. Professor Diego, quer falar mais alguma coisa? Só tenho a agradecer aí a presença da professora Marielle, dos alunos, de todas as pessoas que estão aqui com a gente nessa noite. Praticamente quase 2 horas de live, isso é muito bom. Que tem bastante discussão, que tem, né, o grupo é vivo, né? Isso é muito bom.